galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Então galerinha, hoje eu vim aqui trazer um vídeo um pouco diferente dos que eu já fiz aqui no canal. É um vídeo que eu já vi em alguns canais no Booktube e eu sempre quis fazer, mas eu ainda não achava que eu tinha lido livros similares o suficiente para poder fazer esse vídeo. E agora eu sinto que finalmente eu posso conseguir fazer uma listinha legal com algumas indicações para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser: se você leu esse livro, pode ser que você goste desse livro. Ou seja, eu vou dizer um livro que você possivelmente já leu e um outro livro que é bem similar a esse e que talvez você goste de ler também. Eu espero que dê certo, que vocês gostem das junções que eu fiz. Os livros em si que eu tô indicando é meio que uma vibe que eu sinto que passa similar, um quentinho no coração que eu senti que foi similar, não necessariamente a história em si, o plot. Ok? E que vocês podem colocar aqui nos comentários livros que vocês também acham similares, que eu vou adorar saber e todo mundo vai adorar também ler as indicações de vocês. Então, se você leu Extraordinário, da R.J. Palacio, pode ser que você também goste de Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. E não, eu não estou falando desses dois livros porque eles dois têm a capa azul e tem coisas brancas e pretas nele, que na verdade é até engraçado, que é bem parecido. No caso, esses dois têm uma vibe muito parecida, muito similar na minha opinião, e me deixou com o coração apertadinho e ao mesmo tempo quentinho da mesma maneira nas duas vezes. Aqui a gente tem o Og, que ele tem uma deformidade facial muito grande e que nunca foi à escola antes, ele sempre estudou em casa e os pais deles ensinavam ele em casa, ele fazia muitas cirurgias e não podia frequentar uma escola. E aí agora é a primeira vez dele na escola, ele vai ter que lidar com bullying e com a vida assim de cara, assim de primeira, tendo vivido tantos anos dentro de casa. E aqui a gente tem um menininho que tem câncer terminal. E esse aqui é o diário dele com algumas anotações e algumas reflexões dele sobre a vida, sobre os adultos. E é uma coisa muito maravilhosa. Nos dois livros eles são protagonizados por crianças. E nos dois livros os dois estão em situações muito difíceis. Apesar de nesse caso aqui o Og não está prestes a morrer. E nesse daqui o Sam a gente já sabe que ele está em estágio terminal. Os dois livros têm ensinamentos incríveis e quotes maravilhosas e também são contados pelo ponto de vista de uma criança que vê com os olhos inocentes de uma forma tão profunda que nós adultos deixamos passar, mesmo com toda a sabedoria que a gente carrega com o tempo e com a vida que a gente vai vivenciando, que a gente vai aprendendo. Eles enxergam as coisas sem as nossas limitações, sabe? Então é muito interessante e você sai dos dois livros se sentindo no dever de ser uma pessoa melhor, de aproveitar mais a vida, de aproveitar as oportunidades e de fazer o bem, sabe? E tentar ser mais. E eu acho que isso é incrível nos dois livros, então eu acho que talvez se você leu esse você pode gostar desse, ou se você leu esse você pode gostar desse. Então, se você leu Mistborn, O Império Final, talvez você também goste do Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Mais uma vez, eles não têm nada parecido na história, na narrativa, no plot em si. Mas a vibe, de alguma forma, os dois livros são incrivelmente maravilhosos, começando por aí. O sistema de magia nesse livro é sensacional, o plot, os personagens, você é apaixonado por todos eles. E a mesma coisa acontece aqui. O sistema de magia aqui também é muito incrível, os personagens são incríveis. E o engraçado e o interessante é que nas duas narrativas a gente segue esses personagens desde que eles são mais novinhos até eles ficarem mais velhos, o que é muito interessante. Esse aqui acontece ao decorrer dos outros livros também, são 3 livros aqui. E aqui só tem 2 lançados, mas o terceiro tá pra sair, só que nunca sai. E em Mistborn a gente tem um grupo de rebeldes que tá tentando acabar com um governo tirano, que o cara é quase que Deus, ele é o Deus dessa nova era, ele que criou o mundo do jeito que ele é. E eles estão cansados do jeito como ele trata o povo e eles se juntaram para tentar derrubar Deus. Só que aqui algumas pessoas têm a habilidade de consumir certos metais e queimar dentro do corpo deles. E com isso eles têm alguns poderes, algumas dádivas queimando esses metais. Já aqui a gente tem o Kvolt, que ele tá, na verdade, contando a história dele para um cara que tá escrevendo tudo. Ele é uma lenda, todo mundo conhece o nome dele e aqui ele vai contar como ele se tornou essa lenda. O que realmente aconteceu, porque tem muita gente
supondo que ele fez certas coisas, e aí o mito em cima do nome dele cresceu absurdo, e aqui ele tá contando a verdade do que ele realmente é e do que realmente aconteceu com ele. Tem muita aventura, tem muita magia, tem muita coisa sensacional. Esses dois livros têm uma vibe muito parecida pelo fato deles serem sensacionais, pelo fato deles terem magia, pelo fato dos personagens serem incríveis e a narrativa ser espetacular nos dois. Brandon Sanderson e Patrick Rothfuss. Perfeito. Dois livros que são favoritos. Então, se você leu Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, você provavelmente também vai gostar de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Sim, os dois livros são pela mesma autora, mas não é exatamente por isso. A vibe deles é bem parecida, porque os dois lidam com feéricos, os dois têm algumas regras que são bem parecidas uma com o outro. Tem um senso de aventura bem grande, apesar desse aqui ter bem mais, aqui é um pouco mais focado no relacionamento, no romance. Mas eles têm uma vibe bem parecida. Então, fato que se você gostar desse, você tem uma grande chance de gostar desse aqui também. Aqui a gente tem uma releitura da Bela e a Fera e aqui a gente tem uma releitura de Cinderela. Pelo menos eles dois começam assim e depois eles se transformam em outra coisa. Nos dois a gente tem personagens principais muito fortes, apesar daqui a gente ter a Silene, que ela é bem mais cabeça feita do que a Feyre. A Feyre, ela cresce para se tornar essa pessoa. Na verdade ela começa bem, né? Mas aos poucos a gente vai vendo essa transformação dela se transformando numa pessoa, uma personalidade mais forte, que tem mais poder sobre si mesma. E aqui a Silene, ela tem desde o começo, mas a gente observa ela amolecer um pouco isso, porque ela tem uma personalidade muito forte e às vezes muito difícil. E a gente vai vendo ela se tornar uma pessoa um pouco melhor. Então as duas melhoram de algum jeito. E os dois livros são extremamente interessantes, apesar de da série eu não ter gostado tanto dos dois primeiros livros, esses dois. Eu gostei mais do segundo desse daqui e dos outros desse daqui. Mas são duas séries que valem muito a pena insistir. Aqui a gente tem uma assassina que foi escravizada e aí ela foi resgatada para poder competir num torneio em nome do rei. E se ela conseguir ganhar esse torneio, ela vai ganhar a liberdade dela. E aqui a gente tem uma personagem que vive num universo que é dividido entre os feéricos e os humanos, e ela acaba matando um animal que ela não devia matar, e ela é arrastada para viver entre os feéricos, que são assustadores, e todos os humanos têm medo deles. Os dois livros valem muito a pena vocês investirem e eu espero que vocês gostem. Se você leu e gostou de Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, pode ser que você também leia e goste de Uma História de Verão, da Pan Gonçalves. Os dois livros são muito fofinhos de ler, eles são bem levinhos e bem rapidinhos, fluem bem rápido na verdade. São duas histórias adolescentes com personagens muito fofas e que acabam cometendo vários erros no caminho, mas que no final elas superam esses erros, elas aprendem com isso e saem se tornando pessoas melhores. Aqui a gente tem uma personagem que escreve cartas de amor para todos os garotos que ela já amou, até que todas as cartas são enviadas e ela tem que aprender a lidar com as consequências de todo mundo sabendo o que ela sente. E aqui a gente tem uma personagem que vive sob pressão de perfeição da família dela, até que no dia que ela resolve prestar o Enem, ela resolve que vai prestar para aquilo que ela quer. Ela não quer fazer direito, ela quer fazer cinema. Então é isso que ela faz e ela sai em verão com os amigos para aproveitar os últimos dias na cidade dela, antes que ela se mude para São Paulo para fazer o que ela sempre quis, contra a vontade da família. Os dois livros são muito fofinhos, eu gostei bastante da leitura dos dois e é uma coisinha bem leve, bem divertida, ainda mais entre leituras bem densas. Eu acho que eles são uma ótima pedida. E agora esses dois últimos livros que eu vou mostrar são pro caso de você ler inglês também. Se você não lê, por enquanto esses dois livros que eu vou comparar não tem aqui no Brasil. Mas a gente tá aqui na torcida de que eles venham, beleza? Então não fiquem chateados comigo por eu fazer essas duas comparações, mas eu quero dar também mais opção pra quem lê inglês. Se você leu Fangirl, da Rainbow Rowell, pode ser que você goste muito de Eliza and Her Monsters, da Francesca Zappia. Esses dois livros lidam com personagens que trabalham online. Ela escreve fanfics online e ela faz quadrinhos online. E as duas têm um fandom muito grande e tem que aprender a lidar com isso, sendo que as duas têm ansiedade e não conseguem lidar muito bem com pessoas e lugares novos e diferentes. Aqui ela tá indo pra faculdade pela primeira vez
e se vê separada da irmã gêmea que não quer dividir o quarto com ela. Então ela vai ter que dividir o quarto com uma estranha e lidar com todo esse ambiente novo, sendo que para a ansiedade dela isso é desesperador. E aqui, no caso, ela tem que lidar com um aluno novo que entrou na escola e que é fã dos quadrinhos dela. Só que ninguém sabe que é ela que escreve esses quadrinhos, porque ela também não sabe lidar e ela não tá muito afim de lidar com muitas pessoas. Então ela faz tudo anonimamente. E lidar com essa pessoa que gosta dos quadrinhos dela pela primeira vez também ataca a ansiedade dela. Os dois livros são extremamente fofos, os dois livros têm romances incríveis que eu adorei e personagens que eu também guardo com muito carinho e deixaram um quentinho muito grande no coração quando eu terminei de ler. E agora eu acho que se você leu Fúria Vermelha do Pierce Brown, você pode chegar a gostar de Illuminate do Jay Kristoff e da Amy Kaufman. Os dois livros são ficção científica e não, a história deles não tem nada a ver uma com a outra, fora o fato de que eles estão no espaço e tem naves e guerras. Eu acho que esses dois livros são muito parecidos no sentido que eles têm muitos plot twists. Toda hora você acha que o livro vai para um lado, ele vai para outro e você se surpreende, você fica chocada e as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e você não sabe qual problema resolver primeiro e você não sabe como o protagonista vai sair dessa situação e você acha que quando nada mais tem jeito, alguma coisa acontece e sim tem jeito, só que você não viu. Então são dois livros que deixam o seu coração na boca. Então possivelmente se você ler um, você pode gostar do outro. Nesse daqui a gente tem o Daryl, ele foi nascido em Marte. Ele é como se fosse um escravo, pelo menos esses das castas mais baixas. E ele trabalha como escavador. Ele e todo o grupo social em que ele vive, porque no caso ele se passa anos à frente quando a sociedade, a civilização começou a morar em outros planetas, a sair da Terra, que já estava lá um caos, aqui no caso, e ir para outros planetas. Só que acontece uma tragédia e aí depois disso ele nunca mais é o mesmo e ele se junta a um grupo de revolucionários que tenta melhorar o estilo de vida do povo dele. Ele não aguenta mais viver escravizado desse jeito. E no intuito de se vingar por essa tragédia e pela liberdade que ele quer ter, ele meio que acaba incitando uma revolta que pode mudar toda a civilização do jeito que é conhecida pra eles. E aqui a gente tem dois adolescentes que terminaram o relacionamento e no dia que eles terminaram, o planeta deles é invadido. As coisas começam a explodir, as pessoas estão morrendo, aí eles acabam conseguindo fugir, mas cada um vai parar em uma nave diferente. Só que essas naves que resgataram parte da civilização desse planeta é do governo e as naves que atacaram esse planeta é de uma empresa, de uma companhia muito grande lá. E essa companhia não quer deixar vazar o fato que eles acabaram de explodir um planeta. Então eles vão atrás dessas naves do governo para tentar destruir essas naves e não deixar vazar nenhum resquício do que aconteceu nesse planeta. Então que eles estão numa fuga desesperada pelo espaço para tentar sobreviver. Então, como eu disse, uma história não tem nada a ver com a outra, apesar de se passarem no espaço, mas a vibe e o feeling e a sensação e o tiro, porrada e bomba é o mesmo. Então, galera, essas foram as minhas indicações, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo se vocês têm algumas comparações também que vocês acham que vale muito a pena. Eu pretendo fazer mais vídeos desses no futuro. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, o comentário de vocês é sempre muito bem-vindo aqui. Além de que todos os links de compra estão aqui no box de descrição, então por favor comprem pelo link pra dar aquela força pro canal, beleza? Eu vejo vocês em breve, beijos e até a próxima! Thank you.